Estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje. Nosso convidado, médico que está aqui ao nosso lado, Dr. Valdeban. A gente vai conversando com o Dr. Valdeban, vai sentindo ele mais patuense e a gente já fica familiarizado com o médico Dr. Valdeban. Dr. Valdeban, tratamos no primeiro momento do seu trabalho, de como se chegou, e agora eu queria trabalhar especificamente o que é o trabalho de um cardiologista no seu dia a dia. Como é que se trabalha com o coração? E aí teve o fato do amigo ter passado um período fora na Europa, em Portugal, ter feito um trabalho no Rio de Janeiro também, fez todo um processo de especialização e voltou para João Pessoa e foi trabalhar com algo que, na minha visão, é altamente perigoso, que é o trabalho das cirurgias cardíacas. Primeiro, para saber do Dr. Valdeban. Eu acordo de manhã, o Dr. Valdeban acorda de manhã, sabe que tem uma série de pacientes, sabe tudo, e diz, ó, vou lutar com o coração. Como é que sai esse médico, Dr. Valdeban, de casa? Hoje em dia, isso é uma coisa que, como você disse, é meu dia a dia, né? Então, para mim é uma coisa tranquila, né? Mas, na verdade, até chegar lá, muita água rolou debaixo dessa ponte. Mas, sem dúvida, depois de ter realizado já cerca de mais de 1000 operações, então isso se torna uma coisa trivial, digamos assim, não é? 1000 operações em termos de realização da minha autoria como o executor, mas a participação em cirurgia, isso aí vai a, sei lá, eu não tenho os números todos, mas certeza que vai aí 3, 4 mil operações. Como é que o médico cardiologista, eu estou usando um modelo para trabalhar com o Dr. Valdeban, porque o coração é um elemento muito importante, né? Emoções, tudo passa pelo coração. Como é a emoção do cardiologista? Porque o meu cardiologista, ele é um cara muito tranquilo. Eu chego lá, ele diz, eu estou tranquilo, eu estou bem, o senhor está bem. Ele mostra um elemento de tranquilidade muito grande. Por que isso é uma adaptação do cardiologista? Portanto, eu acho que lidar com o coração no dia a dia, realmente, são muitas emoções. Porque, no meu caso especificamente, que faço cirurgia do coração, até por isso, é um fato interessante, que foi isso que me moveu a fazer cirurgia do coração. Quando eu entrei na faculdade, eu pensando, o que é que eu vou ser na medicina? Eu pensava em ser cardiologista. Entretanto, durante o meu percurso, durante o curso de medicina, eu fui me interessando por cirurgia. E acabou que eu uni as coisas, que é cirurgia com cardiologia, e deu cirurgia cardíaca. Não é? Quer dizer, na verdade, eu acho que eu fui coerente com as minhas emoções na escolha da minha especialidade. Mas, sem dúvida, a cirurgia é uma emoção a cada vez que eu faço, e eu digo que eu me realizo a cada cirurgia que eu faço, porque é sempre emoções garantidas, né? Quando se está fazendo uma cirurgia. Em relação à questão de o cardiologista, porque, como eu disse, antes de ser cardiologista, eu sou uma pessoa, e eu procuro também criar condições para que tenha as minhas emoções equilibradas, para que possa tratar do coração das pessoas de uma maneira equilibrada e tranquila, né? Possa transmitir tranquilidade aos corações das pessoas. Dr. Valdeban, o senhor trabalha no Hospital Monte Sinai, lá em João Pessoa, e o Hospital Monte Sinai tem uma referência de trabalho ligado ao SUS. Nós convivemos no dia a dia com aquela velha crítica, não, porque o SUS não funciona, porque o SUS não tem funcionalidade, porque é um plano que está... Várias críticas são feitas ao plano de saúde chamado Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Eu queria saber do Dr. Valdeban, que trabalha especificamente mais voltado para a questão do SUS. O que é trabalhar com o SUS? Há dificuldades, não há dúvida. Entretanto, eu acho que, se você analisar outros países, por exemplo, os Estados Unidos, até agora há pouco, antes do Obama mudar o sistema público de saúde, as pessoas lá não têm acesso, tinham acesso a um sistema público de saúde. Então, eu acho que nesse aspecto nós estamos na frente. Há deficiências? Sem dúvida que há, mas eu creio que nosso sistema ele funciona de um modo geral bem. Agora,
precisava ter alguns aperfeiçoamentos. E eu acho que aí é onde caberia alguns consertos, digamos assim. Eu acho que precisaria ser rediscutido, porque isso é uma coisa ampla e complexa, né? Falar sobre isso. Mas eu acredito que se houver discussões com... Se essa pergunta que você fez fosse feita aos médicos que lidam com isso no dia a dia, como é o meu caso, certamente ele seria aperfeiçoado rapidamente. Está entendendo? Entendi. Porque o governo disponibiliza, fala-se muito em recursos e uma série de coisas. E, em tese, quem procura hoje o SUS? Quem é o cliente ou quem é o paciente do Dr. Valdeban que depende exclusivamente do SUS? Bom, nós temos no nosso país, hoje, 80% da população, ou de 70% para 80%, de certeza depende do SUS, ou seja, é a maior parte da população. Então, a clientela é a maior parte da população. Então, a procura é grande, né? Depois tem os privados, os planos de saúde, que respondem por 20% a 30%, né, do atendimento. Ou seja, eu trabalho com a maior parte da população que precisa dessa assistência, que é muita gente. Isso. Na sua visão, doutor Valdeban, onde é que está o X da questão? O SUS tem o seu trabalho, tem toda a sua referência, mas falta o quê para o SUS funcionar na sua integridade? Eu acho que isso depende muito de vontade política. Depende muito de vontade política. Quando a vontade política ela está presente, eu acho que ele funciona bem. E, obviamente, como eu disse antes, ele precisa de algumas reparações em alguns aspectos, porque há algumas pequenas falhas em alguns pontos específicos, mas no todo funciona bem, no todo. Agora, de certeza que precisa de alguns ajustes. E onde há vontade política, isso pode ser feito, na minha opinião. É muito mais uma vontade política do que uma questão financeira. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Atrelada à outra. A questão financeira que passa pela a questão política, né? O repasse do SUS é sempre feito entre as esferas de governo. Federal para o municipal e estadual também. Mas na assistência ao SUS especificamente é uma coisa que passa de governo federal, estadual e municipal, né? E nós, quando lidamos com essa questão de repasse e coisa, nós lidamos com o município. Ou seja, se o município local for bem organizado e for uma coisa que tenha uma vontade de trabalhar bem, vai trabalhar bem. E é lógico que tem que ter pessoas do outro lado que façam o seu trabalho bem também. Não é? Quando o senhor saiu do Brasil, por exemplo, esteve em Portugal, esteve na Europa, somos diferentes, ou seja, há uma diferença muito grande, que as pessoas sempre contestam o nosso modelo, né? O nosso modelo não funciona na sua totalidade. Como é que foi essa sua convivência com o modelo português, com o modelo europeu? Exatamente. O modelo português ele é muito parecido com o resto da Europa, que a medicina na Europa, a maior parte é pública. Em Portugal, por exemplo, 90% da medicina é pública. E é uma medicina que funciona. Obviamente que são realidades diferentes. Você vê, a Europa ela era mais heterogênea, hoje está mais homogênea com a União Europeia, não é? Mas há muitas heterogeneidades. Nós estamos falando de um país, Portugal, que é um país pequeno. Portugal tem 10 milhões de habitantes. A Paraíba tem 4 milhões, Portugal tem 10 milhões. Ou seja, seria 2,5 vezes a população da Paraíba, o país, né? São realidades diferentes, mas olhando para o funcionamento em si, é muito bom. Lá as pessoas têm uma assistência, agora tem uma diferença. Uma diferença, assim, tem algumas diferenças. Uma delas é que o paciente, quando ele vai procurar assistência, ela na maior parte, gratuita. Entretanto, gratuita, entre aspas, né? Uhum. Mas existem, que eles chamam de... Existe uma cota que o paciente paga.
Por exemplo, ele vai para uma consulta, ele paga uma cota, digamos assim, 10%, que seria uma consulta normal, mas ele paga. Certo. E quando tem um internamento, aí não, o internamento só alguns exames, algumas coisas, mas ele paga uma parcela pequena do seu atendimento, mas sempre paga alguma coisa, nunca é 100% gratuita. Na sua maior parte ela é. Eu diria que mais de 90% ela é. Está entendendo? Isso. Então, na sua visão, o nosso modelo funciona bem e só precisaria de adaptações. Adaptações, eu acho que pequenos ajustes. Eu acho que o nosso modelo, se você for ver o SUS na sua essência, como está escrito, é um modelo que quase perfeito. Em termos de o que está escrito ali. Se o que tiver escrito for colocado em prática, é um modelo, com certeza, um dos melhores do mundo. Muito bem, então nós estamos encerrando aqui o nosso segundo bloco. Daqui a pouco, no terceiro bloco, eu vou conversar com o Dr. Valdeban e aí sim eu vou mexer com o Dr. Valdeban em alguns nomes que foram passados para cá. Tem cirurgias cardíacas, como são realizadas, como é o processo. E uma pergunta para o Dr. Valdeban. Será que nós cuidamos bem do nosso coração? Qual é o nosso dia a dia, a nossa alimentação, vários aspectos ligados ao coração? Será que nós tratamos bem o nosso coração? Mas o amigo fica aí, porque na volta, no nosso terceiro bloco, aí eu converso com o Dr. Valdeban sobre essa situação. É só um breve intervalo e eu volto já.